Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas. Então vamos trabalhar novamente a sequência didática 5, povos indígenas, do Aprender Sempre. Então, para iniciar, vamos aí repassar as etapas dessa sequência. Então a gente já fez a roda de conversa, né, da aula 1. Hoje a gente vai para a aula 2, o que já sabemos sobre a cultura dos povos indígenas, tá? E daremos sequência aí ao restante. Então vamos iniciar a aula fazendo a leitura do nosso alfabeto. Então acompanhe comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então façam o registro do alfabeto no caderno. Verifique aí, ó, que as vogais estão em azul e as consoantes estão em verde. Também aí no seu caderninho, vamos fazer aí o nosso cabeçalho. Então, coloquem aí, Osasco, dia 28 de maio de 2021. Coloque o seu nome completo e o nome da professora. Então, ó, sequência didática 5, povos indígenas, tá? Então, você sabia que é muito importante a gente conhecer a nossa história e a história de outras culturas? Então, nessa sequência, vamos conversar sobre as suas preferências, né, que a gente fez lá na aula 1, e conhecer a cultura de alguns povos indígenas, tá? Como eu disse na aula 1, a gente vai estudar e pesquisar esse tema aí para organizar um mural. Então, aula 2, o que já sabemos sobre a cultura dos povos indígenas do Brasil. Então, agora a gente vai aprender um pouquinho mais, né, sobre os diversos povos indígenas, as suas línguas e os seus costumes. Então, ó, vamos acompanhar aí a leitura do texto. Povos indígenas do Brasil. Existem diversos grupos indígenas. Conheço alguns nomes: Assurimis, do Xingu, Tapirapés, Caiapós, Riquibactas e Bororós. A população total dos indígenas do Brasil é de 817.963, tá? Regiões com população assim bastante significativa. Então temos aí quase 1 milhão de indígenas, tá, no nosso Brasil. Eles estão espalhados entre a região norte, nordeste e centro-oeste, tá? Aqui no estado de São Paulo também existem alguns povos indígenas. Então a língua, né, falada aí pelos indígenas, né, eles falam a língua indígena, né, e também falam o português. E o número de línguas indígenas é incerto, ele pode chegar a cerca de 270, tá? Então, dentre essa população, há 270 dialetos aí, né, língua que eles falam entre si, tá? Então, ó, observem aí o mapa do Brasil, onde aparece aí a distribuição dos povos indígenas, tá? Na época da chegada dos portugueses, tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, a gente tinha aí o Tupi-Guarani, né? Olha lá na legenda, Tupi-Guarani, nessa região aqui, rosinha mais claro. O povo G, nessa região amarela aí, ó, a maior quantidade era do povo G. Aruaque, nessa partezinha marrom. O povo Caribe, tá? Azul. O Pano, né, que tá aí na parte rosa, né? O Tucano, né, na partinha lilás, assim, uma faixa bem pequena. O Charruá, né,
aí azul claro, ó, aqui embaixo, na região, mais para a região sul, e outros grupos aí que não aparecem, né, diversificados aí nessa região em verde, tá? Então, nessa aula a gente conheceu um pouquinho mais sobre a cultura e o costume dos povos indígenas. É muito importante a gente estudar sobre a cultura dos povos indígenas, porque eles fizeram parte, né, da construção do povo brasileiro. Além de fazer parte do povo brasileiro, né, da construção da nossa origem, né, eles também tiveram diversas contribuições, né, para a nossa população, para a nossa região aqui do Brasil. Contribuições com alimentos, né, com palavras, né, existem muitos nomes de bairro, de rua, né, de cidades com nomes indígenas, na cultura, né, em dança, comida e tudo mais. Então é um povo que deve ser bem valorizado, né, porque faz parte da nossa geração, né, da geração, né, do povo brasileiro, da constituição aí do povo brasileiro. Então, ó, não se esqueça de acompanhar as aulas que você perdeu. Então, toda vez que você perdeu uma aulinha, vai lá no nosso canal e assiste o vídeo quantas vezes forem necessário, tá? Então, hoje a gente trabalhou um pouquinho, né, a cultura e os costumes dos povos indígenas, né? E além disso, trabalhamos texto informativo, tá? O texto informativo é aquele texto em que traz algum tipo de informação sobre um determinado tema ou assunto. E o tema de hoje, né, o assunto de hoje foram os povos indígenas. Então, até a próxima aula. Aproveitem bem.